Na verdade, eu estava com dois carros com motor batido, eu estava mal. Eu grávida. E Dona Lene grávida, e sabe, parece que Deus estava me provando naquele momento. A coisa estava difícil, o caixa zerou. E aí, eu nunca fui religioso nem pragmático. Na verdade, eu não coube dentro das igrejas por causa disso. Então, graças a Deus, eu entendo como Deus me trata e eu gosto de conversar com Deus claramente. Eu fui para a beira do muro e comecei a dar murro no muro na época, desesperado, e falar para Deus. Eu falei, eu não vim aqui para Porto Seguro para perder. Eu estou sem dinheiro no caixa, 2 carros com motor batido, com essa ruma de gente para dar comida. O senhor quer fazer o que comigo? Eu não estou lhe entendendo. O senhor é meu Deus, é meu pai. O senhor disse que ia me ajudar. E comecei a fazer um bocado de gritar. O pessoal passava assim, me olhava e não entendia nada. Claro, depois a gente vai e fala, senhor, me perdoe, mas é porque eu estou mal, eu não sei o que é que eu vou fazer. Está difícil para mim. É um momento aquele momento de divisor de águas. Aí foi quando eu fui lá para a NET, lá no centro de Porto Seguro, um restaurante onde eu almoçava, e uma pessoa ligou para mim e disse assim, Pastor Manuel, eu digo, qual é o número do CNPJ da sua instituição? Eu dei o número do CNPJ, disse, tem um negócio para vocês aí que a gente vai ver se consegue. Eu falei, tá, eu nem dei ligança, eu pensei que eu sou cismado com qualquer coisa que vem da parte do governo lá para cá, eu nem liguei. Depois encosta um irmãozinho lá de Porto Seguro, camarada gente boa, que era da Primeira Igreja Batista, e falou assim, ô Manuel, você não quer ir para uma casa no Village, não? Eu disse, meu irmão, não estou conseguindo pagar o aluguel lá do Cambolo, que é mais barato, o cara está querendo 2.500 numa casa. Eu disse, não, rapaz, mas liga para o camarada, liga. Eu disse, que ligar o quê, rapaz, se liga. Mas o cara insistiu tanto. Eu liguei como foi assim, para dispensar ele. Aí liguei. E aí? Estou alugando. Quanto é? 2.500. Aí o pai descartava, falou assim, eu dou 1.800, o cara, eu aceito. E dali em diante Deus começou a honrar e a prosperar, né? Na minha concepção, o que Deus queria mostrar é que quem está no comando é Ele, toda a vida foi Ele, e nada que a gente consegue por nós mesmos. E ele não parava de sonhar. Eu me lembro que por força da atividade profissional, fui trabalhar na prefeitura. E estando na prefeitura, ele chegava perto e queria também ajuda para o centro de recuperação. E na medida do possível, sempre estive presente, porque sempre acreditei nos sonhos dele. Na verdade, eu nunca tive a coragem e o desprendimento que ele sempre teve para poder fazer esse atendimento na ponta. Mas eu sempre valorizei essa visão que ele tem desse trabalho social, porque eu via essa disponibilidade de Vieira em devolver à sociedade um pouco daquilo que ele recebeu de Deus. E já que ele era uma pessoa que estava completamente ignorada e morta para a sociedade e se recuperou, qualquer pessoa podia se recuperar. Bem, eu conheci Manuel Vieira na minha infância, né? Filho de seu Zé Maria, que tinha uma fábrica de sapatos. E seu Zé Maria empregava muitos meninos da comunidade e a gente jogava bola juntos, mas Vieira sempre foi explosivo, né? Ele sempre gostava de briga. E nesse tempo nós nos desentendemos e até deixamos de nos falar. De repente ele enveredou por caminhos que nos afastaram ainda mais, porque ele passou a andar bêbado, ele passou a
procurar mais confusão. Ele já não ligava muito para a aparência dele. Dentro da família, ele era indesejável, praticamente, mas a mãe dele foi uma heroína, que nunca desistiu, lutava, acreditava, entendeu? Tinha esperança, fé. E que é um grande milagre, né? Eu me lembro muito bem que, quando ele fala em relação à irmã dele, né? Que disse, você é um lixo. Eu me lembro muito bem que essa parte é muito forte, né? Quando a irmã dele falava para ele que ele era um lixo, né? Fedia. Anos depois, já mais jovens, mais maduros, eu fui visitar um centro de recuperação na Califórnia e a pessoa do centro de recuperação a todo momento falava de um tal irmão Manuel. Citava sempre o irmão Manuel. Eu não sabia que era esse irmão Manuel, fiquei curioso para conhecer o irmão Manuel. E de repente sai o irmão Manuel lá do fundo da casa, um centro de recuperação muito carente. E era justamente Manuel Vieira. Quando eu percebi, ele estava bem próximo a mim, ele estendeu a mão, perguntou como é que estava a minha família, meus irmãos. E eu vi que ele estava completamente transformado, que não era mais aquela pessoa orgulhosa, birrenta, briguenta, explosiva. É um ser humano quebrado, né? Transformado pela vida e pelo Evangelho. Depois daquele momento, nós nos encontramos diversas vezes. Ele sempre manifestava o desejo de ter um trabalho que alcançasse aquelas pessoas que a sociedade desprezava. E precisa, nesse estágio, uma pessoa que tenha autoridade e saber o que aquelas pessoas já passaram, porque ele já passou. Ele viveu, assim, usando a expressão, no submundo, entendeu? Dormindo na rua, vivendo na rua, entendeu? Comendo muitas vezes sobras de alimentação. Então ele sabe, entendeu? A real situação do que essas pessoas passam. Rapaz, eu me sinto realizado. Graças a Deus. Eu costumo dizer, né, para aquele que chega, que um dia eu mal conseguia me manter. Eu era alimentado pelas outras pessoas, a minha família. E hoje, graças a Deus, eu tenho família, Deus me deu família, eu consigo manter a minha família, eu consigo manter a minha casa e ainda ajudo, né? Aqui eu não faço sozinho, tem pessoas que me ajudam, com a ajuda de outras pessoas eu consigo manter um lugar como esse, que chega, vira e mexe 80, 70 pessoas, o fluxo aqui é 60, então para mim isso é realização, né? Quem não conseguia se manter, quem tinha dificuldade de cuidar de si mesmo, hoje ajuda a cuidar, né, num todo, quase de 500 pessoas. Eu era uma viciada que sumia, me afastava da família. Ia para bem longe para eles não verem o estado que eu estava ficando, cada vez mais. Me ver na rua, me ver me prostituindo, eu tinha vergonha disso. E um ano antes ele se mudou para Barreiras, na Bahia, né? E através do Wagner, vendeu um chaveiro para o meu pai dentro de uma lanchonete. Meu pai apareceu com esse chaveiro na mão, com um papelzinho do Monaim. E mais uma vez eu vou te internar. E eu falei, pai, eu quero ir para sua casa, eu quero viver com vocês. E o pai falou, não, ou você vai, ou para mim eu tenho uma filha morta, porque eu já estou cansado de ver você desse estado. E essa transformação foi acontecendo e a minha vida chegou aqui. Comecei a voltar a sonhar, construir sonhos e pensar em ter uma família, ter novamente filhos. Ali, eu me segurando a emoção do meu pai de me ver casando. Ele olhou para mim e disse assim, filha, você é meu maior tesouro. E ele olhou aquelas palavras, se Deus quiser me levar, Ele pode me levar, porque o que eu queria ver, eu tô vendo.
E no outro dia, quando eu larguei ele na rodoviária, depois do casamento, eu olhei para trás 4 vezes, Ramon. E eu disse para Jana, eu não estou em paz de deixar meu pai aqui. Meu pai chegou em Barreiras e me ligou. Disse, filha, cheguei, estou bem. Quando ele desligou o telefone, minha tia disse que deu a primeira parada cardíaca com meu pai. Quer dizer, eu casei num dia, no outro dia eu perdi meu pai. Então, de olhar para o meu pai e dizer, filha, se Deus quiser me levar, Ele pode me levar. E Deus levou meu pai. Então, Ele me deixou aqui. Ele me deixou aqui. Graças a Deus, nós vamos fazer 3 anos. Já fizemos 3 anos que estamos juntos. E temos mais uma filha que chama Ana Carolina. E Deus vem abençoando nosso relacionamento grandemente. Eu só passei 105 dias no centro de recuperação, Ilhéus. Daí fui para a Igreja Batista Missionária e comecei a fazer evangelismo, comecei a me descobrir lá. Aí, quando eu casei com Lene. Bom, eu estava em casa, né? Nós éramos casados, morávamos num apartamento. E eu estava em casa amamentando meu filho, Ramon. Aí ele chegou do trabalho e falou assim, minha filha, hoje eu tenho certeza absoluta do meu chamado. Meu chamado é com os coxos, os cegos, os aleijados. Aí pronto. Uma semana ele já colocava a gente em casa, pessoas necessitadas. Aí tirou um rapaz da cadeia, chegou todo fedido, aí colocou em casa, tome roupa, e dê banho, e ajuda. Foi nessa segunda igreja que eu fui, na Esperança, que eu conheci o Maria Pinheiro, que foi uma igreja que a gente fundou lá no Morro, onde tinha esse público-alvo que eu me sentia bem trabalhando com eles. E aí eu passei 8 anos da minha vida ali trabalhando, depois que eu percebi que ali foi um treinamento, porque ali tinha traficante, tinha viciado em droga. Olha, tem uma situação preocupante no bairro Maria Pinheiro, na Rua Central. 3 pessoas foram baleadas, uma morreu e 2 estão internadas. E a população está aqui, ó, nesse manifesto, aqui a pedido de justiça. A gente ia para o culto e tinha que passar por uma estrada, o trecho mais perigoso. Eu vi umas 8 vezes, ou 10, gente morta no chão. E às vezes a gente ia para a vigília lá e voltava 3 horas da manhã, mas ninguém mexia com a gente porque já tinham testificado que o que a gente queria mesmo era só ajudar as pessoas ali. Porque o respeito que eles tinham pelo trabalho era muito grande. Isso, sobretudo, por atenção que o Manuel dava, que o Manuel levava remédio, levava a gente para o hospital, através de mim, internava a gente. Depois aí foi que surgiu a ideia, pelo um convite de uma pessoa que eu tinha resgatado, alguém que eu tinha dado um testemunho em Vitória da Conquista, e depois esse rapaz me convidou para fundar o Manaim. O que aconteceu interessante foi que no dia da inauguração, eu já sabia que aquilo ali ia ser problema. E um camarada que eu ganhei para Jesus, que ele era capoeirista, né? E ele morava na parte de cima. Na noite, quando a gente chegou, todo mundo alegre da festa. Aí, esse rapaz, eu tinha alcançado ele para o evangelho, mas o irmão dele ainda era um cara rebelde. Nós chegamos, ele foi para o apartamento de cima, eu fiquei na minha casa, o irmão dele chega depois, gritando. E aí tem uma confusão lá em cima. Esse rapaz, na noite da inauguração, foi isso que me chamou a atenção no Manaim, porque no dia da inauguração, esse irmão alcoólatra dele, deu uma facada no pescoço dele, não cepou, mas feriu. E aí esse rapaz segurando no pescoço, jorrando sangue, e corre aqui, corre lá, o vizinho emprestou um carro, disse que estava sem gasolina, mas o filhinho dele disse assim, um menino, um pré-adolescente, disse, não, pode pegar que vai. E a gente foi, levou ele. Quando chegou no hospital, esse médico que estava na inauguração, tinha um cara com a bala na barriga lá para ele atender, ele tirou o cara que estava primeiro e botou esse menino, porque ele me reconheceu lá e conseguiu costurar a veia, né, do pescoço lá, e ele ficou na minha casa resguardado. Foi quando eu falei para a diretoria, particularmente para um dos membros da diretoria, olha, esse trabalho a gente vai ter barril, esse trabalho vai ser... Porque Deus já está mostrando o que é que vai acontecer durante a trajetória desse trabalho. O Evangelho é guerra e paz. O bicho vai pegar para a gente aí, você vai ver, já começou.
Agora, assim, muita gente não acreditava. Entendeu? Inclusive eu também tinha medo, entendeu? Eu achava que era uma coisa meio louca, né? Quem é que quer se envolver, né, com gente que nem a polícia às vezes quer se envolver, que nem a família quer perto? Porque realmente parecia loucura. Parecia loucura. Como é que você passa na rua aqui, meu irmão, vê um cara jogado no chão aí, pega o cara, chama o cara para sua casa, trata o cara, procura levar o cara. São coisas que, na verdade, parecem loucura, né? Parece loucura, mas é sabedoria de Deus. Ele olha para o cara que é perigoso e vê um inocente sempre. Então o trabalho foi se firmando, foi crescendo, Deus começou a honrar e a gente foi descobrindo que Itabuna era pequeno para a gente. Marcos 16:15, diz a palavra do Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o que nós estamos fazendo. Quando eu cheguei no centro de recuperação, pô, meu pai tava morrendo de câncer. Não gosto de tocar muito nesse assunto, mas meu pai tava morrendo de câncer, no mundo da loucura. Meu pai chegou, levantou muito debilitado antes de morrer e perguntou: meu filho, rapaz, vai buscar, se converteu meu pai? Falou: vai buscar Deus, pô. Eu nunca imaginei que meu pai ia se converteu acreditando em Deus numa cama de sofá. Perguntou: meu filho vai construir uma família, vai aceitar Jesus? E o pai: não quero saber disso não, pai, eu quero morrer, pô, eu quero fazer qualquer coisa. Meu pai voltou triste, deitou no sofá, faleceu, não estava nem em casa. Assim, chegando em casa, minha mãe ligou, faleceu, fui chegar, ele já tinha acabado de morrer. Eu peguei ele num braço e depois fiquei doido mais um mês. Depois vim pro Manaim. Aí no Manaim fui no enterro do meu pai, nem chorei, nada, não tinha caído a ficha. Depois de um mês no centro de recuperação que eu voltei, que caiu a ficha. E a que me machuca é que dele, a missionária Bruna teve a oportunidade de o pai dela casar ela e ver ela bem. Meu pai não teve. E aí, meu irmão, a luta constante, o que me marcou mais foi de eu estar bem agora. E ele não me viu, a gente era amigo. Meu pai me levava no trabalho dele, me apresentando. Mas quando entrou o mundo das drogas, a gente virou inimigo, era discussão, confusão, não tinha paz. E ele morreu e morreu, se converteu, morreu. Eu nunca imaginava que meu pai ia se converter. E eu me converti, tive filhos que ele era louco por neto, não tinha. Tanto que o nome do meu primeiro filho é Osiel, o mesmo nome dele, é homenagem a ele. Então hoje minha mãe quer eu perto dela, mas eu falei pra minha mãe que meu caminho é aqui no fazendo a obra de Deus, onde eu me sinto bem, onde Deus vem me abençoando tremendamente, fazendo a obra, assim que a felicidade que ela tem. Hoje eu passo para as famílias, levando o evangelho para poder, palavra de cura, de vida eterna, né? E assim foi crescendo o trabalho a ponto da gente pensar em abrir em outro lugar. Como eu ia muito para Porto Seguro, fazer trabalho evangelístico, aí surgiu a ideia de abrir um centro de recuperação em Porto Seguro. Na época, o então prefeito Abade foi a única ajuda consistente do governo que nós tivemos até hoje. Eu achei que era um projeto muito edificante, né? Que aquele que se recuperava corria atrás de buscar outras pessoas que estavam perdidas. E eu acho que o projeto é esse, continua firme. E agora é um projeto que tem que ter o chamado para isso. Se não tiver o chamado, não adianta. Quando eu me descobri com um chamado, que não era só me recuperar, foi quando eu via que meninas chegavam ali e precisavam de uma ajuda. E todas estavam ali. E aí eu falei assim, eu não posso me encolher, ainda grávida, né? Eu falava assim, eu não posso me recolher porque eu recebo. E mesmo sem saber direito ainda, né? Eu chegava para conversar. E no que eu chegava para conversar, eu acabava me descobrindo. Eu chorava junto, a gente se derramava juntas. Eu acho que o crucial de tudo isso é a gente entender verdadeiramente de onde eu tenho saído e o que eu posso proporcionar a outra vida.
Senão, não teria sentido na minha vida se não for poder ajudar o próximo. Todo mundo que lidera no Manaim hoje é gente que saiu das drogas e é fruto da casa, não vieram de outros ministérios. É gente que chegaram como alunos, foram discipulados, tratados, se encontraram em Deus, passaram por lutas, alguns deram recaídas, mas voltaram e hoje são ministros, líderes que estão tomando conta de alguma área nesses centros de recuperação pelo Brasil. Eu fui convidado pelo pastor Manuel para fazer um trabalho em Campos e tinha um processo meu antigo, do passado, né, antes de vir para o Manaim. E no meio do caminho fomos abordados, eu e o motorista, por uma blitz normal, de rotina, e eles me pediram o meu documento. E ao puxar lá o meu nome, eles viram que eu tinha um mandado de prisão. E ali eu fui levado até foi em Guarapari, isso aí, no Espírito Santo. De lá eu fui transferido para a capital, para Vitória, e de Vitória fui para Vila Velha, onde eu fui para o presídio. Chegando lá, eu soube que eu tinha sido sentenciado a 8 anos de prisão. E no início, quando eu tomei esse baque, essa notícia veio para mim, eu tipo que desanimei, né? Fiquei imaginando, nossa, passar 8 anos aqui nesse lugar, a minha mente ficou funcionando dessa forma. E passando o tempo, esse tempo emocional, esse primeiro baque, eu fui, né, para o lado racional e entendendo que eu teria que passar por aquilo, e por um período. E eu absorvi isso, né? E a minha mente começou a funcionar já de outra maneira. Eu comecei a visualizar esse local de outra forma, né? Até vendo as possibilidades do que eu poderia fazer ali dentro enquanto estivesse ali. Já que eu teria que ficar ali e pagar algo, a pena que me foi determinada. E no período que eu fiquei lá, foi interessante por quê? Porque eu via pessoas sendo ajudadas pelo meu histórico de vida, pela experiência que eu tinha com o próprio Jesus, por tudo que eu aprendi, e consegui ajudar muitas pessoas lá dentro, né? E com o tempo eu fui adquirindo respeito das pessoas. Cheguei lá, ninguém me conhecia, uma desconfiança total, e com o tempo eu fui adquirindo o respeito das pessoas lá dentro. As pessoas me viram, tanto os internos que estavam comigo, quanto os próprios agentes penitenciários já me viram de outra forma por causa do testemunho, do dia a dia, da forma de agir lá dentro. E isso me incentivou a fazer mais. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fiquei 1 ano e meio dormindo nas ruas, em construções velhas, vivendo como um moribundo, sujo, todo acabado. Um dia, alguém me levou para o centro de recuperação. E hoje, Deus me deu vitória. Eu quero que você entenda isso. Essa oportunidade é uma oportunidade única. Não é por acaso que a gente está aqui. Deus reservou este momento para que você entendesse que você é importante para Deus. Se você quiser, a gente leva agora. A gente leva vocês agora. Teve oportunidade que o centro não tinha alimento. Ele entrou em casa, pegou o videocassete, botou debaixo do braço e vendeu. Mas Manuel tinha pegado um enxoval do filho do irmão de vocês, não sei qual, não lembro agora qual, e tinha dado para uma pessoa que tinha mais necessidade do que dele. E estava perto de parir, acho que menos de uma semana depois sua mãe pariu. Eu tive que sair com o Manuel também para poder comprar 2 enxoval. Essa sua a marca assim, que mostrou que o Manuel ele não vive para ele. Teve uma época que a gente estava com dinheiro para pagar a mensalidade da escola de Ramon. Ele era pequenininho, 2 anos e pouco, 3. Aí foi levar uma pessoa para o CREAME, em Conquista. Só que a família dele não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Tinha essa mensalidade da escola de Ramon. Aí ele, vamos pagar lá para o rapaz se recuperar e depois a gente arranja da escola do menino. Porque Manuel sempre teve um amor diferenciado
Porque pregar sobre o amor não é difícil, né? Difícil é você viver ele, né? Eu já vi Manuel pegar pessoas na rua e levar para sua casa. Você talvez é criança, não sei se você se lembra, mas entendeu? Isso para mim não tem dinheiro que pague. Até hoje, para minha vida, serve como referência. Entendeu? Até hoje é assim. Ele vive nisso, né? Minha esposa sempre diz que Sirlene, né? Ela vai para o céu direto, sem entrevista, porque a paciência dela, a compreensão dela é algo que supera em muito o papel que ela deve desempenhar, né? Por tudo que ela consegue entender das maluquices de Vieira por causa disso. Nessa caminhada, né, nós temos 27 anos de casado e Manuel, como eu falei, ele se descobriu muito cedo no nosso casamento, que o ministério dele era com os coxos, os cegos e aleijados, né? E eu venho em 27 anos, cada dia eu descubro esses coxos, esses aleijados de formas diferentes. Já passaram pela nossa vida, pela nossa convivência, pessoas assim, das mais diferentes, tanto classe social, como temperamentos, como ideias, pessoas assim, com valores distorcidos, mas que quando você lembra daquela pessoa como você conheceu, e depois de ter conhecido Jesus, você ter discipulado essa pessoa, aí ver os resultados, a mudança de pensamento, de comportamento, a conversão mesmo, isso é muito gratificante. Com 12 anos de idade, a minha família ela me abandonou. Eu vivia em um lar desestruturado. Eu vivia uma vida dissoluta diante da sociedade. Fui preso várias vezes por estar envolvido no mundo do crime, no mundo das drogas. E foi através desse ministério que Deus se revelou para com a minha vida. Muitas foram as vezes em que eu liderei, né, o tráfico, o crime. E hoje, na presença de Deus, eu tomando conta de pessoas, administrando, ensinando o caminho correto. Tudo que Deus faz é muito bom. Foi através desse ministério que Deus se revelou para com a minha vida. Uma vez tinha virado a noite usando droga, estava sem dinheiro nem para tomar um café. Estava com uma fome, uma ressaca terrível. E aí tinha uma senhora molhando as plantas assim no jardim, eu passei em frente da casa dela. E aí, ela molhando a planta no jardim, eu chamei ela, falei, senhora, bom dia. A senhora tem um prato de comida para me dar? Olha, para você ver, eu ganhava coisa de 300, 400 reais numa noite, fazendo a pintura. E no outro dia eu não tinha R$1 para comprar nenhum pão. E ela virou, olhou assim para mim, foi lá dentro de casa, peraí, moça. Aí voltou com um potinho de sorvete cheio de comida. Acho que foi a comida mais gostosa que eu já comi na minha vida. Eu estava com tanta fome, estava passando tanto mal assim da ressaca, da rebordosa da droga, que para mim aquilo foi um banquete. Só que enquanto eu estava comendo, ela estava me observando. E aí, quando eu terminei, ela virou para mim e falou assim, filha, eu sei que você não faz parte desse mundo que você está vivendo, mas um dia você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar. Eu nunca esqueci disso, mas eu também não tinha entendido até quando eu entrei assim para o Manaim, sabe? Que foi onde eu conheci a Cristo, mas eu conheci a Cristo de uma forma assim tão natural, que eu tinha um preconceito muito grande, né? Tudo começou através dos sonhos de homens de Deus que queria ver vidas transformadas, vidas restauradas pelo poder de Deus. Em 1999,
Oh, esse sonho se realizou em 25 de setembro. Foi quando tudo começou. Manaim, Manaim, acampamento de Deus. Manaim, Manaim, acampamento de Deus. Cuidar de 100 homens é mais fácil do que cuidar de 30 mulheres. Toda a vida foi. A mulher é mais problemática para tratamento. Todo dia é uma briga aqui. Liga para missionário, liga para o pastor para dizer. O pastor vem comer, quando o pastor dá as costas, já começa a contenda de novo. Tem que ter calma, porque isso aí também faz parte do tratamento. A pessoa, né, presta atenção, até quando bebe, é acostumada a beber. Que se ele não bebe o álcool no outro dia, ele começa a se tremer. E para parar de tremer, tem que beber. A mesma coisa é a droga. Se você não vai, se torna agressivo dentro da casa. E nisso, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Porque a gente trabalha com cura de caráter pela manifestação da verdade da Bíblia. E é uma autoridade que não é da pessoa, é Deus que lhe capacita, é Deus que vem na frente e você fala e Deus vai entrar na frente e a coisa acontece, porque não é brincadeira. Logo quando eu cheguei lá, né, em Nova Itabuna, já rolou o mesmo tabu dentro da casa de recuperação, né? Que eu tinha acabado de completar 20 anos. Então isso realmente na época era uma anormalidade. Aí ficava conversando pelos cantos, né? Ela tem HIV, né? Aí outra falava, você não empresta roupa a ela não. Aí outro falava, você não faz a unha dela não. Aí eu me lembro que um dia ia ter uma festa e eu queria fazer a unha. Aí fizeram uma reunião e me isolaram e disseram que não ia fazer minha unha. E eu não sabia que isso tinha chegado no ouvido do pastor. Aí quando ele ficou sabendo disso, aí ele foi lá. Aí ele chegou lá com um alicate de unha. Ele chegou lá com um estojo de fazer unha. É uma coisa pequena, mas que é marcado para mim até hoje, sabe? Aí ele falou assim, olha, ela não é diferente de ninguém aqui. E quem quiser sair, pode sair. Porque ela vai ficar. Porque para mim aqui você é igual a todos. Aí eu decidi ficar, né? Então até hoje. Eu tenho a primeira pessoa que eu resgatei. Depois de 3 meses já fazendo parte da obra e viajando com a frente missionária, assim, eu estava tendo um comportamento adequado na casa, tive uma oportunidade de viajar com a frente missionária e quando nós estávamos regressando desse trabalho missionário, eu vi assim, num ponto de ônibus, uma menina que eu tinha conhecido na época das drogas e ela tinha ficado de posse de toda a minha documentação. E eu pedi ao irmão Davi, na época, a irmã Henrique também estavam, que parasse o carro para eu poder pelo menos contatar a menina para poder pegar minha documentação. E quando eu parei o carro, que eu fui em direção a ela viu o carro parar e ainda perguntou, esse aí é um carro que faz linha, né, faz transporte. Quando eu me aproximei bem, ela tomou um susto, assim, ficou impactada e disse, nossa, é você? A notícia que eu tinha sua é que você estava morto. Porque um drogado quando some ou tá morto ou tá preso, né? Das duas, uma. E ela ficou assim espantada porque disse, pelo contrário, você tá bem, você tá bonito. Aí eu falei, olha, eu tô no centro de recuperação Manaim,
agora eu tô fazendo a obra do Senhor, tô super bem, me encontrei nesse local. E aí ela me falou assim, poxa, se eu tivesse uma oportunidade como essa, eu gostaria. Na mesma hora eu liguei, né, pastor Manuel, falei com ele, ele falou, não, leva ela para o centro feminino, o Manaim, em Charrail. E aí eu, né, levei, contatei a família dela, levei ela para internação, ela passou um período, né, no tratamento, 6 meses, depois nós passamos a orar dentro da igreja, né, a gente fala orar para saber se é de Deus. Então isso também me ajudou, né? Tem uma pessoa que a gente pode sonhar, tudo começa nas nossas cabeças, a gente imaginando, sonhando como que vai ser o nosso futuro amanhã. Então ele foi, né, que me ajudou bastante a me aproximar de Deus, porque tudo que ele falava, tinha o Senhor envolvido, né? Então, para dar certo, ele disse que eu tinha que buscar Deus. E namoramos, noivamos, e no dia 30 de novembro de 2013, eu me casei com essa moça. Hoje ela é minha esposa, nós temos 2 filhos, família maravilhosa, Deus me abençoou. Ela tem completado o meu ministério. Eu confesso que se não fosse ela, né, como adjuntora, como ajudadora, o meu ministério estaria incompleto. Todo ser humano tem desejo de constituir uma família. O cara está jogado na rua, tudo que ele mais quer é constituir uma família. É por isso que em cada estado a gente abre um centro de recuperação, a gente quer abrir um de homem e de mulher, porque casa, né? Já fizemos centenas de casamentos. E o meu relacionamento hoje é sólido, não só pela força de vontade minha e dela, mas pela oração de Deus e ver outros casais. Não tem dinheiro que pague você ter sua família, você ter seu marido, ter seus filhos e estar na presença de Deus. Não tem dinheiro que pague. A Bíblia diz, terão filhos e não criarão para aqueles que são desobedientes. Então muita gente fica com medo disso e passa a viver uma vida digna e passam a honrar suas famílias e abandonar as drogas de vez também por causa desse alicerce que é a família. Eu penso muito antes de tomar qualquer tipo de atitude que me tire do foco. Porque se eu sair do foco, eu sozinho não. Quem vai passar nessa cidade é Cauã, Isaías. Tem certas pessoas que têm aquela oportunidade e não aproveitam. E eu tive essa oportunidade e graças a Deus eu a peguei para mim. Falei, não, acabou e graças a Deus hoje eu estou bem. Eu fiquei 16 anos nas drogas, 10 anos só no crack e 80%, 70% dessa história foi aqui. Fiquei um tempo em Vitória da Conquista também, em Itabuna, mas 70% dessa história foi aqui dentro, né? Então, todos me conheciam como um viciado em droga, um nóia. E hoje já me respeitam como pastor. No começo foi um tanto difícil, né? Alguns diziam, agora é pastor, agora disse que consertou, mas depois, com silêncio e com trabalho, foi conquistando, né? A gente foi conquistando. E hoje tem esse respeito, hoje, na verdade, a gente tem esse respeito aqui na cidade desse projeto de Getsemane. Tanto que cresceu, né? Bom, presta atenção, o George foi o cara que saiu para abrir o centro de recuperação de uma forma, assim, digamos assim, mais correta. Ele não saiu brigando com ninguém. Ele me ligou e disse, pastor, eu estou querendo fundar o meu próprio ministério. Eu acho que qualquer um tem direito disso. O chamado não é só meu, nem só do Manaim. Então, se há alguém que eu respeito e que para mim é uma honra ter tido a oportunidade de liderar, é George. E eu, a partir daí, comecei a viver sendo grato. Primeiro porque eu não tinha nada e Deus me reconstituiu tudo. E Deus usou o Manaim, a família do pastor Manuel Vieira. Então eu não poderia não ter caráter de forma de ser ingrato pelo que ele fez. Então tem muito viciado em droga que não tem caráter, mas tem muito viciado em droga bom, cara bom, homem bom, cara de personalidade. E eu, graças a Deus, eu tinha essa personalidade criada até pela família. Então, lá e aqui, eu nunca vou perder isso e por isso essa fidelidade, por causa da gratidão que eu tenho pelo projeto, pelo pastor e pela família do pastor.
eu com tantas atribuições, com tanto problema, com tanta coisa, eu comecei a esquentar a minha cabeça. E aí comecei até influenciado por um colega meu, e disse, pai, toma um vinhozinho e tal. Comecei a beber vinho, só que eu era alcoólatra, eu fui curado, eu era alcoólatra inveterado, daquele mesmo. Eu, quando me recuperei, eu já estava com início de cirrose hepática. Então não podia tocar em álcool. Aí comecei a beber um vinhozinho, depois eu passei a tomar uma cervejinha em casa, né? Aí eu fui fazendo aquela bobagem, acreditando, né, e baseado na palavra, mas que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, todo aquele que nele errar nunca será sábio. Mas no meu caso eu não poderia. Cheguei ao ponto de tomar umas doses de conhaque. E aí eu me lembro que eu mandei meu filho uma vez comprar uma cerveja e a dona da venda falou assim, gente, seu pai não é crente, né, é um servo de Deus? E o menino não disse nada, voltou me contando isso. Foi quando eu resolvi, né, parar de vez, foi quando nós entregamos lá a igreja lá do morro. No dia que eu entreguei a igreja, eu fiz um voto com Deus que nunca mais eu tocaria bebida alcoólica. Voltei para o Manaim, reuni todo mundo e perguntei para eles, vem cá, aconteceu, eu confessei, porque eu entendo, graças a Deus eu entendo isso, que Deus não tem problema com os nossos erros, Ele tem problema com a maneira com que a gente administra isso. Essa situação de recaída, para muitos, é difícil de entender, difícil de superar, porque em um momento você está ali ajudando as pessoas e de repente, por você se distanciar da palavra e entender que você pode com as suas próprias forças caminhar, você cai. Costumo dizer e entender que a reincidência ela faz parte do tratamento. A reincidência, eu digo até que é necessária para 99,9% das pessoas que chegam num trabalho como o nosso, é necessária, porque ele experimenta da verdade e descobrindo quem ele é, depois ele volta e vê que lá não tem mais sentido. Eu vejo essa questão da queda uma questão que muitas vezes, quando a pessoa tem atitude de querer mudança, dele refletir, fazer uma reflexão. E nesse período que eu caí durante uma noite no crack, eu relutei comigo mesmo e entendi que eu não queria aquilo mais para minha vida. E no outro dia, cedo, eu retornei para o Manaim, né? E de lá para cá, graças a Deus, nunca mais eu tive problemas nenhum com drogas, com alcoolismo, com nada. Como você falou, o tratamento não é só para libertação da droga. Libertar da droga foi muito pouco para a Adriana que eu sou hoje. Eu era uma pessoa muito prepotente, arrogante. Pastor Manuel, eu dei trabalho. O pastor Manuel fala que quando ele me viu, ele falou para o pastor Austin, essa vai te dar trabalho. A recuperação interior, de dentro, ela demora. É um processo. Isso aí é com cada uma pessoa, particular. Né? Quando você começa a entender o agir de Deus na sua vida, é que a recuperação começa. Eu sempre falava muito em mim. Antigamente as meninas falavam muito, quando me conheciam, você é muito metida, você não conversa, você é fechada. Mas era por questão dos meus problemas, então eu ficava retraída, guardava pra mim, sempre me colocando como vítima. Mas depois que eu vi as meninas chegando lá, adolescentes que nem eu, que chegava lá, frustradas também, e eu fui levantada como obreira, então eu tive que deixar os meus problemas de lado e ajudar elas, então isso me fez crescer também de uma certa forma e ver que eu não sou vítima de nada, que aconteceu, aconteceu. Tem que agradecer a Deus por estar viva, né, primeiramente, e na palavra mesmo fala, né, em tudo dê graça, então a gente tem que dar graça e esquecer os problemas vêm e vão, sempre vai vir um obstáculo, mas sempre tem alguém na frente ali que precisa de ajuda, então você tem que deixar seus problemas de lado um pouco e ajudar aquele que necessita. Fala a verdade, né? Então não é isso tudo também não, meu amor, que eu ainda estou em processo de tratamento. Na verdade, quando eu vejo uma pessoa que chega da rua maltratada, que chega rebelde, chega bruta, eu consigo me ver ali, né? Que no começo, quando eu cheguei aqui, eu também era difícil. Mas um dos mandamentos que é difícil de viver é amar uns aos outros, né? Amar teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho me esforçado todos os dias. Eu tento dar o meu melhor, eu ajudo no que eu posso. Eu também, às vezes, eu entendo que o que ela já passou, aqueles carrapichos, ela precisa mergulhar no rio sujo para tirar todas aquelas lepras, como um dia eu mergulhei. Então, Deus tem me ajudado, né? Não é fácil. Às vezes,
Eu não consigo compreender muito, que ainda eu também estou em tratamento, né? Eu descobri que o tratamento é pro resto da vida. Eu nunca posso esquecer do que eu sou, porque se eu esquecer, eu acabo voltando pro mesmo lugar. E cada dia, pra mim, é uma novidade pra ser tratada em mim. Cada dia, quando eu penso que eu estou melhor numa coisa, eu melhoro uma coisa, aí vem outra coisa pra tratar em mim. Ixi, é osso, viu? E a dificuldade, ela é necessária para a gente poder, né, aprender e para a gente poder se lapidar, na verdade. Então a gente acredita que tudo foi permissão do Senhor. O mais interessante de tudo isso aqui, que nós estamos tirando de experiência, é o amadurecimento. Isso é muito bom. Amadurecer em Cristo Jesus. A luta é todos os dias, temos que matar um leão, todos os dias temos que permanecer, né? Sair muitas das vezes é o mais fácil, o segredo mesmo, muitas vezes o difícil é permanecer. Porque a primeira adversidade que você tem, a primeira coisa que vem na sua mente é procurar refúgio na Babilônia. Mas sem saber que seu problema não vai melhorar. Seu problema a cada dia, que você amanhecer e ver tudo aquilo que você fez, vai vir um arrependimento e o problema vai ser em dobro. Então, independente das lutas, das dificuldades, das provas, vale a pena perseverar, né? E acreditar que vai melhorar e que vai dar certo e que a vitória é certa. Pronto. Piva é o seguinte. Falar de Piva é um pouco difícil. Porque foi alguém que, na verdade, interrompeu a trajetória de Deus na vida dele. Por quê? Um menino que não tem documento, não tinha existência nem parente, ninguém. Com 15 anos mais ou menos, nós pegamos ele em Itabuna. E aí, ele nessa de idas e vindas, ele veio conosco para Porto Seguro, onde ficou de maior. E, apesar de ser praticamente ser encontrado como indigente, uma pessoa que não tinha ninguém, não tem família, ninguém sabe, nem documento, nem nada. Ele era extremamente inteligente. Piva, tem história de Piva, em que ele vendendo no ônibus, tinha o meu telefone, no que ele vendia, né, nos livrinhos, nos bilhetes, aí a pessoa me ligava, rapaz, teve uma mulher que me ligou, eu falei, olha, eu quero te agradecer. Eu digo, agradecer por quê? Esse menino, o nome dele é Sandro, esse cara, ele deu um testemunho aqui dentro que eu retornei aos caminhos do Senhor por causa dele. Que menino cheio da graça de Deus. E esse Sandro, missionário Sandro, ele fazendo esse trabalho na cidade de Teixeira de Freitas, na minha cidade, ele pregando nos ônibus, ele deixou, não marcou a minha vida, ele marcou uma geração dentro da cidade de Teixeira de Freitas. Em outro episódio, ele começou a testemunhar no ônibus e alguém começou a xingar ele, né? Um cara começou a esbravejar com palavras de baixo calão e ainda ameaçando ele. Aí disse que ele parou e disse, olha, queridos, vocês estão vendo esse rapaz me xingando? Se eu fosse quem eu era antigamente, ele não teria coragem nem de abrir a boca. Mas ele só está falando isso porque eu hoje sou convertido. Aí disse que o ônibus todo comprou na mão dele. Eu fui porque através dele, olhando para ele, eu via que Jesus ele podia mudar minha vida. E através dele, foi que eu conheci esse projeto e hoje eu sou essa pessoa. Sou feliz, sou alegre. Mas aí ele foi levado, na época, para os amalequitas. Que, aliás, aparece sempre os amalequitas, gente que, com ganância, tenta fazer um trabalho e imitar. Não cria nada novo, só quer imitar. E levaram eles na época. E a pessoa que levou ele, hoje é meu amigo, mas a pessoa que levou ele me ligou quando ele já estava atirado, já tinham dado 2 tiros nele. Ele tinha saído do Manaim. E eu disse, mas você não estava tomando conta dele? Não, mas eu não posso ir lá, não. Aí eu fui no hospital tentar, ele estava no balão de oxigênio, já consegui conversar com ele. Tinha um tiro de raspão na cabeça, outro no peito, mas... Naquilo ali, velho, eu fiquei assim, uma semana sem evangelizar, porque foi um cara assim que eu acho que se não fosse, primeiramente Deus, velho, ele, velho. Mas aí ele foi. Eu consegui orar por ele antes dele morrer, quando ele ainda estava lúcido,
mas ele morreu um grande talento, né? Uma vez eu fui abordar um rapaz que estava sentado na mesa, sozinho, e comecei a falar do que Deus tinha feito na minha vida, do que Deus tinha colocado o Ministério Manaim na minha vida. E de seguida eu falei, né, do porquê dali daqueles chaveiros. Aí quando eu terminei, ele acabou, eu disse, sim senhor. Aí ele, olha, primeiro, todo noiado, ladrão, viado, desculpa até mesmo a expressão, tem que morrer. Que você não tem mais jeito, você tem que ser preso, tá preso, ou então morto. E isso eu alimentava na minha mente, eu alimentava isso. Mas a gente que trabalha nesse trabalho, a gente tem que suportar tudo. Amém, irmão? Não quer, amém? Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando, você está ajudando o próximo, né? Que Jesus fala também, ajuda o próximo como a ti mesmo, né? É por isso que a gente tem que saber ir fazer o trabalho, mesmo que venha de um livrinho, mas vai e volte. Lembrando de Deus, que Deus honra a quem tem honra. Existe preconceito, até muitas vezes por parte, isso é um desabafo que eu estou fazendo, até por parte de alguns irmãos, né? Que no fundo, só não professam isso porque, né, ficam com medo de professar. Mas no fundo, o que eles acham é que bandido tem que estar na cadeia mesmo. Eu acho que o bandido que tem que estar na cadeia é aquele que não quer mudança. Mas tudo que eles querem é uma oportunidade, né? Eu tenho um rap que a gente ouve sempre, que diz que os melhores líderes vêm das piores favelas. Se você for olhar na Bíblia, a gente vai ver isso, vai ver Jefté, que era um bandido, assassino, perigoso, que se torna um juiz. Não estou dizendo com isso que todos se recuperam. Tem gente que prefere bala e prefere cemitério e cadeia, problema deles. Mas existem aqueles que só precisam de uma oportunidade. Eu me tornei quem sou hoje porque eu descobri quem eu era. Porque na minha cabeça eu era só um marginal. Mas alguém me disse que eu não era um marginal. Então tudo que esses caras querem, que estão jogados aí, é que alguém diga para eles, eu quero você, eu tenho necessidade de você, eu tenho vontade de te ajudar. É essa autoestima que a gente tem que revelar para eles, porque na verdade eles não são aquilo. Um pouco mais atrás eu cheguei a pesar 51 quilos, né? Tomei 8 facadas na Bahia, fui mendigo muito tempo. E para mim era impossível dar a volta por cima. Não tinha, aos olhos humanos não tinha como eu ser uma pessoa de bem e voltar para a sociedade. E quando eu cheguei no Manaim, os pessoal me abraçaram e começaram a me dar uma segunda chance, me dando uma palavra de ânimo, de incentivo. E isso me fez sonhar mais. Comecei a me ver no espelho, comecei a andar na sociedade. E quando eu vejo as pessoas chegar assim, eu tenho uma experiência, né, uma vida própria para dizer para eles, olha, comigo foi assim também, eu cheguei aqui sem perspectiva de vida nenhuma, não tinha sonhos mais, minha família tinha me abandonado, minha mulher tinha ido embora. E graças a Deus, Jesus restituiu tudo, me deu minha família. Hoje, graças a Deus, hoje eu sou missionário, mas eu era um mendigo. Você também pode ser um missionário, o que você quiser ser. Coisa que eu destruí em torno de 28 anos, ele me construiu, ele me trouxe de volta em meses. Entendeu? Então eu sou grato. A história do Manaim é essa. É pegar aquilo que ninguém quer e transformar esses caras em grandes homens. E isso tem acontecido. É só pesquisar isso, é só ver isso. Centenas de famílias restauradas, gente que está bem, que está feliz, porque teve alguém que pagou o preço por eles. Oxi, aqui é uma mãe, velho. Por isso que digo, não era nem para ser Manaim, era para ser Mandaim. Mas ficou muito, o nome muito assim, né? Vamos dizer, de Candomblé, mas era para ser Mandaim. Olha bem, presta atenção. Sobre essa questão, às vezes as pessoas, eu estou com 56 anos, as pessoas perguntam assim, como é que o senhor suporta tudo isso?
Na verdade, eu só entendo que eu fui chamado para isso, né? Eu aprendi que quando você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer e para ser, você não cansa, no sentido de cansar, no sentido de querer desistir. Uma coisa que a gente aprendeu no nosso método de trabalho é que é impossível se continuar fazendo um trabalho se não houver, assim, como digamos assim, a loucura do Evangelho nisso, né? E às vezes a gente tem que fazer coisas que parecem ser absurdas, mas que tem que ser feitas para que a coisa aconteça, né? E, na verdade, vai se continuar assim. Não tem propósito de parar. 19 sem de recuperação ou 20 sem de recuperação em 20 anos. Aí acabou? Não existe. Sempre haverá mais. O sonho nunca acaba. É como a palavra. Quanto mais se descobre dela, se descobre que tem mais para descobrir. Então a gente vai continuar. Eu só não sei se serei eu que continuarei. Porque eu aprendi que sucesso sem sucessor é um fracasso. Então, mesmo sem a minha presença, eu não sei até quando eu vou nisso, até quando eu vou estar vivo para fazer isso, vai ter alguém que vai estar com a semente plantada, com o mesmo intuito para continuar fazendo, né? O sonho não acaba até a volta de Cristo. A gente nunca, na minha concepção, não existe aposentadoria num trabalho como esse. É melhor morrer. A gente não tem teologia, a gente não tem explicação. A gente muda a teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou horror. A gente já pagou o preço, a gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nem um fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. A gente falta um parafuso, a gente quer o que Deus quer. A gente foi condecorado, a gente já ganhou o troféu. A gente já dormiu em berçário, a gente foi refém no hotel. A gente ama um desafio, a gente topa qualquer um. A gente já armou um barraco no teto reverendo mundo. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já ficou a pé, a gente prosperou por isso, a gente nunca foi mané. A gente já abriu igreja, a gente já fechou bordel. A gente já comprou cinema, um dia a gente vai pro céu. A gente já tocou mais baixo, a gente já cantou em inglês. A gente coração é limpo, a gente chora toda vez. A gente já fez tanta coisa, e a gente nunca se sente